Olá, seja muito bem-vindo. Você já se deparou com uma situação em que você sentiu que a relação não estava indo bem, de que tinha uma coisa errada no ar? Já sentiu essa sensação? Provavelmente sim. Isso é a sensação que a gente tem quando a gente está desconfiado, né? Quando a gente se sente inseguro, quando a gente vê que tem uma coisa errada. A grande questão é a seguinte, como que a gente poderia justamente entender o que está por trás? As causas, os efeitos disso. Porque isso, na verdade, é algo que nos rodeia, faz parte da nossa vida. Tem coisas e ambientes que a gente se sinta muito bem, enquanto tem ambiente que não passa, não funciona, a gente não consegue, não é assim? E aí o tema de hoje é justamente isso. Eu quero falar sobre confiança, entender o que está por trás dessa confiança. Muita gente fala de confiança, mas como é que a gente faz para poder entender essa confiança? E aí, antes de começar a falar profundamente da confiança, eu quero poder primeiro trazer para vocês alguns dados, porque contra fato não tem argumento. É isso que eu quero mostrar para vocês, de que esse tema é extremamente relevante. Então, vamos ver justamente que por trás, na verdade, às vezes, de boas aparências, de belos discursos, de uma proposta bonita, existem as intenções, ou comportamentos que nos deixam inseguro, que nos deixam desconfiado. E isso a gente vive em vários aspectos. Então a primeira pergunta que eu quero fazer é justamente esta. Por que há urgência de confiança hoje em dia? Porque cada vez mais a gente vê essa questão crescendo. Cada vez mais a gente vê notícia utilizando essa palavra, essa tal de confiança ou desconfiança. Por que isso? Na verdade, se a gente for analisar o cenário em que nós vivemos hoje, a gente percebe que a gente acabou de passar por uma pandemia global. Uma pandemia que ninguém viu chegar, que afetou todo mundo, a humanidade, o planeta inteiro foi afetado com isso. E isso afetou muito os relacionamentos, o afastamento social fez com que isso desgastasse os relacionamentos. Foi um grande desafio para os líderes nas empresas, né? Foi um grande desafio para as próprias famílias, né? Lidar com isso. Né, com seus filhos, né, confinados. Como que a gente está depois dessa pandemia? Como que o mundo está depois de ter passado por isso? Será que a gente aprendeu? Será que a gente mudou com relação a isso? Se adaptou? Né? A gente viu que a gente está num cenário de guerra, e guerra na Europa, que afeta a economia global. Uma grande potência como a Rússia, que ataca a Ucrânia e que desestabiliza realmente muitas relações diplomáticas, relações comerciais, né? Como que isso ficou? O que isso afetou? Como que a nível global essas guerras, esses conflitos, esses problemas diplomáticos afetam a nós como cidadão, a nós como profissionais, a nós como empresário. Como que isso nos afeta? A gente também está vendo mudanças climáticas, né, que afetam realmente. A gente passou no último verão por muitos incêndios na Europa, agora um inverno rigoroso, né? A gente está vendo cada vez mais catástrofes
climáticas, né? aquela chuva, deslizamento de terra, enfim, vários acidentes climáticos com relação a isso. Furacões. Isso tem afetado também, né? Porque o dia de amanhã está cada vez mais incerto. Como que isso afeta a nossa visão do futuro? Como isso afeta, na verdade, a nossa projeção com relação ao dia de amanhã? Quando a gente olha tudo isso, isso acaba também nos afetar, porque isso vai mudar as opiniões e vai fazer com que nossos dirigentes, na verdade, tenham que se posicionar. E esses posicionamentos, às vezes, geram justamente uma desconfiança, um descontentamento da população. A gente vê manifestações pelo mundo, não só pelo Brasil. O Irã, o Afeganistão, povos que estão se revoltando na China, né, que estão saindo na rua, que não aceitam mais, né, os regimes estabelecidos, e aí criou uma instabilidade política. Todo esse cenário ele acaba justamente se transformando numa grande instabilidade econômica, que nos afeta também, que afeta o nosso lar, que afeta nossos negócios. A gente está falando de inflação, a gente está falando, né, de custo de vida, às vezes de mercados cada vez mais complicados para se conquistar, para vender. Então a gente vê que a gente está num cenário que é cada vez mais complicado. E eu não sei se isso vai melhorar. A gente está vivendo num mundo hiperconectado, onde a comunicação agora é instantânea. A gente tem tudo em tempo real. A gente tem tudo agora muito documentado, a gente tem imagem. Mas, ao mesmo tempo, esse acesso à tecnologia fez com que também é muito fácil hoje fabricar uma famosa fake news, uma notícia falsa. Qualquer um com PowerPoint hoje pode fazer uma notícia falsa. E aí também se criou uma desconfiança com relação àquilo que a gente lê, àquilo que a gente escuta, a própria mídia. Será que eu posso confiar naquilo que eu estou lendo, que eu estou vendo na televisão, aquilo que eu estou recebendo na internet? Tudo isso aqui é um cenário que não vai melhorar. A tendência é piorar. E aí justamente que vem a questão de como que nós vamos lidar com isso. Nós não podemos mudar uma coisa que a gente não conhece. E a grande proposta que nós temos para vocês hoje é justamente de começar a compreender aquilo que está acontecendo. Porque uma vez que a gente começa a tomar consciência do que acontece, isso me facilita muito a minha tomada de decisão, o meu posicionamento e, a partir disso, um plano de ação que vai me fazer justamente sair de onde eu estou para onde eu quero ir. A proposta hoje é também de despertar vocês sobre as oportunidades que esse grande desafio da confiança pode trazer em termos de negócio. Então, para isso, eu trouxe algumas estatísticas que eu quero apresentar para vocês. São estatísticas que não são minhas, são estatísticas de mercado. São estatísticas que não são nem de hoje, mas sim de alguns anos atrás. E eu quero fazer uma retrospectiva dos últimos 10 anos. Por isso, fui atrás de dados de 2012 para trazer até hoje, para mostrar para vocês que, na verdade, isso aqui não é de hoje. A questão da confiança, ela é presente desde que a humanidade existe. Então, olha só, quando a gente fala sobre a confiança interpessoal, os dados apontam que em 2012, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria aqui no Brasil, apontava que a confiança interpessoal, do brasileiro em relação às outras pessoas era de 6%. 6% das pessoas confiavam totalmente. 31%
tinha alguma confiança, né? Olha só esse gráfico que interessante. No ambiente familiar, 73% das pessoas confiavam umas nas outras. Mas quando se fala de a sociedade, somente 6%. Quando sai na rua, somente 6% das pessoas em 2012 confiavam umas nas outras. Muito baixo, né? E aí eu trouxe aqui o outro gráfico aqui do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um dado de 2019. E se percebe que o Brasil, dentro da América Latina, é o país que menos confia, onde as pessoas menos confiam entre elas. Olha só, o Brasil, 4,69. Então, para mim, a situação piorou. A situação não melhorou, ela piorou, né? E aqui estou considerando uma evolução de 6 para 4,69, mas se você pegar os 31, né, das pessoas que confiam em alguma coisa, né, seria 36%, 37% contra 4,69. Olha essa diferença enorme. Claro que aqui a gente não está olhando para uma mesma base de pesquisa, mas é para mostrar para vocês que a tendência dessa evolução é que piorou. Olha, por exemplo, a nível de América Latina. A nível Latam, aquela barra amarela, representa a média da América Latina, a média da confiança das pessoas entre si na América Latina. 12,60. O Brasil é o pior país da América Latina em relação à confiança. No mundo, a média é o dobro da América Latina, 25%. Exatamente o dobro. E os países da OCDE, né, os países mais ricos do mundo que participam da OCDE, é de 41%. 10 vezes maior do que o Brasil. Você percebe? Do mesmo tempo, a gente tem um grande desafio, mas esse grande problema também nos proporciona uma grande oportunidade para quem justamente estiver disposto a ajudar. Existe uma grande oportunidade no Brasil. Se tem um país onde existe oportunidade para trabalhar o tema da confiança, é o Brasil. É aqui mesmo. Então presta atenção nos dados seguintes. Agora a gente está falando da sociedade, das pessoas entre si. E eu trouxe agora a confiança em relação às instituições. Olha o Brasil, 62% das pessoas não confia, perderam a confiança com relação às instituições do país. Instituições de modo geral, tá? Todas as instituições. 62%. E olha só interessante aqui, aquele gráfico ao lado, que mostrou alguns temas que levam a essa desconfiança. Então você vê que, por exemplo, com relação à corrupção, 70% das pessoas estão com medo da corrupção. Com medo, né? E 87% estão preocupados com a corrupção. Com relação à globalização, 22% estão com medo e 52% estão preocupados. Olha só isso, né? Então, você vê que aqui no Brasil a gente tem um grande problema com relação a essa questão da corrupção. Mas o que é a corrupção, na verdade? Né? A corrupção é justamente uma questão de problemas de éticas, de moral, de valores, de educação. E existe por trás disso um grande problema de conscientização. E nós vamos ver, né, nos vídeos seguintes, justamente que dentro da confiança existem alguns pilares, né, que a gente chama de dimensões, que estão diretamente ligados a isso. Então nós temos hoje a possibilidade de avaliar isso, de entender isso. Porque a partir do momento que a gente entende o que acontece, aí sim a gente pode tomar decisões. Ok? Outro dado que eu quis trazer aqui é sobre justamente o governo e a mídia. Aqui foi avaliado 4 grandes tipos de instituições, né? Governo, mídia, empresa e ONGs. Olha só o governo e a mídia. Esses aqui são dados de 2022, tá?
O governo e a mídia representam uma força divisora na sociedade. Divisor. Em vez de ajudar, em vez de unificar as pessoas, está dividindo as pessoas. Né? Olha o que aconteceu, né, nessas últimas eleições, essa polarização que aconteceu nas últimas eleições. Tá aí. A gente tem aqui um dado claro que representa isso, não é? E se você for ver, as pessoas ainda têm essa confiança com relação às empresas e às ONGs, né? Então eu me interessei justamente para buscar, em relação às empresas, né, a confiança nas empresas, como que está essa situação. Tem uma pesquisa que foi feita pela PwC, a PricewaterhouseCoopers, que trouxe que 55% dos CEOs reconhece que a falta de confiança é um freio para a empresa e não faz ideia de como mudar isso. A gente está falando de uma empresa sobre 2 sabe que tem um problema de confiança, ou seja, um problema de relacionamento interno, e não tem soluções. Olha essas estatísticas agora. Um ambiente com desconfiança, ele gera 43% de aumento de turnover. 43%. Tem um dado que diz que o custo de uma pessoa que pede para sair, uma saída involuntária para uma empresa, custa 6 meses de salário. De 6 a 9 meses, para ser exato, de salário daquela pessoa. Para poder recontratar, formar novamente, a pessoa ter o tempo de integração, etc. E tal. De 6 a 9 meses de perda para a empresa do salário da pessoa que pediu para sair voluntariamente. Olha só a causa da desconfiança nesse turnover, 43% de aumento. 40% de aumento de burnout. Nunca se falou tanto de saúde mental quanto depois da pandemia. Quer dizer, durante a pandemia e depois da pandemia. Olha só, 40% de aumento de burnout. 74% mais estresse. Olha o impacto que isso tem, que a desconfiança tem nas empresas. Né? Agora, ao contrário disso, os colaboradores que confiam nas suas empresas, elas são 106% mais leais, 76% mais engajados, 60% mais comprometidas e 50% mais produtivas. Qual é o líder, qual é o patrão de empresa que não quer ter 106% de pessoas mais leais, 76% de pessoas mais engajadas, 60% de mais compromisso e 50% mais de produção? Isso é o sonho de qualquer pessoa, de qualquer líder. E isso mudando o fator confiança. Mudando o fator confiança. O grande problema disso é que a gente vê que a confiança ela é muito subjetiva até agora. Muito subjetiva. E era no campo do sentimento. Ah, o santo não bateu. A química não rolou. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou sentindo isso. Está cheirando mal. Não é isso que a gente fala? Então agora eu quero justamente explicar para vocês o que está por trás disso. E tem alguns conceitos que a gente precisa entender. O primeiro deles é justamente a diferença entre as palavras segurança ou insegurança, a palavra confiança ou desconfiança e a palavra confiabilidade ou incredibilidade. São 3 conceitos diferentes, mas que têm uma conexão entre eles. Eu quero explicar isso para vocês, porque as pessoas confundem esses 3 conceitos, tá? Então vamos lá. O que é o sentimento de segurança ou de insegurança, né? Isso vem de uma situação. Ou seja, aqui a gente vê na foto a menina que tem a sensação de estar sendo seguida, né? Que tem a sensação de que ela vai ser assaltada, por exemplo, ok? Então, essa situação a deixa insegura. Essa insegurança ela se traduz justamente por emoções. Então a gente vai perceber que tudo começa pelas emoções, né? Essas emoções elas se transformam em sentimentos, né? A emoção é aquilo que eu sinto
fisicamente, biologicamente no meu corpo. Então eu começo a ter medo, não é? Se sentir inseguro e você se sentir com medo, ok? Mas vamos lá. Essa moça, ela chega em casa, tranca a porta, não aconteceu nada, tranca a porta e chega em casa. Esse sentimento, ele vai passar. Ela vai voltar a se sentir segura, né? Então, enquanto isso fica no campo das emoções, a gente vai falar de segurança ou insegurança, ok? Então, enquanto isso fica dentro de mim, esse sentimento está dentro de mim, então, eu estou sentindo uma emoção, um sentimento de insegurança. O problema é que quando essas emoções, esses sentimentos, se traduzem em comportamento, ou seja, se torna visível, passa a demonstrar isso por meio do meu comportamento, então, aí eu caio na questão da confiança ou da desconfiança. E a confiança e a desconfiança, ela vai, na verdade, impactar nossas relações. Confiança e desconfiança tem a ver com a relação entre pessoas ou instituições, né? Então essa relação, ela é baseada em quê? Ela é baseada em comportamento. Por quê? Porque o comportamento é visível. Eu vejo o comportamento do outro. O outro vê o meu comportamento. E dominar esses comportamentos, ter um domínio, um controle sobre esses comportamentos é o que a gente chama de competência. Então podemos considerar que a confiança é uma competência de relacionamento, tá? Então essa competência, ela vai nos aproximar ou nos afastar das pessoas, ok? Bom, mas esses comportamentos, alguns comportamentos talvez ruins, pode até se demonstrar, se tornar um padrão comportamental. Ou seja, dentro da escala do tempo, eu repito esses comportamentos. Eles não são só situacionais, eles passam a ser permanente. Quando ele se torna permanente, então eu vou cair na questão da confiabilidade ou da incredibilidade. E isso está geralmente ligado à finalidade da pessoa, à intenção da pessoa. Que intenção ela tem por trás, né? Então aqui a gente está falando do caráter, né, dos traços de caráter. A gente está falando, né, da questão da índole, da questão dos valores, das crenças, da própria educação, né? Então aqui a minha intenção é de ajudar o outro ou a minha intenção é de me aproveitar e prejudicar o outro? Então, por exemplo, sabe esses bandidos que aplicam golpe por telefone, né, que se passa pelo banco, etc., pede os dados, né, para te roubar? São pessoas que não são confiáveis, né? Eles não são confiáveis, porque eles são bandidos, eles estão querendo te prejudicar, eles têm umas intenções más. Mas eles vão utilizar a competência da confiança, eles dominam justamente essa competência de relacionamento para te convencer e fazer você entregar tudo o que eles precisam para te roubar. Eles ganham a sua confiança. O golpe é justamente isso. Eles ganham a sua confiança. Por isso que quando você pega os relatos das pessoas que sofreram esse tipo de golpe, geralmente o maior sofrimento está justamente no campo, na verdade, das emoções, porque eles se sentiram justamente traídos, né? Eles deram essa confiança. Às vezes não é nem tanto a perda financeira, esse é o sentimento de ter sido traído, de ter sido enganado. Isso é o que mais machuca, a pessoa se sinta, né, lesado nesse sentido, perder confiança, né? Então se percebe que aqui as coisas começam com uma emoção, essa emoção se transforma num comportamento, e se esse comportamento se estabelece no tempo, então eu caio na confiabilidade, tá? Então isso é muito importante, que quando a gente tem um problema de relação, qualquer uma, é importante que a gente primeiro faça essa leitura. Eu estou me sentindo inseguro? Estou com medo? E as minhas emoções que estão mexendo comigo? É o comportamento do outro que me faz querer me afastar dele? Ou eu estou percebendo que existe uma mal intenção por trás da pessoa?
Essa pessoa está querendo me prejudicar. Como que está isso? Então, fazer essa primeira análise vai nos ajudar a justamente distinguir. Isso é fundamental justamente para a gente poder, a partir disso, avaliar o que nós vamos fazer. Por quê? Porque, veja só, se você está na frente de uma pessoa que bandido querendo te aplicar um golpe, você vai querer investir nesse relacionamento? Não, cai fora. Não é? Se afasta. Né? Foge disso. Agora, se você está na frente de uma pessoa que não se comunica bem, ela tem alguns desafios para se comunicar e os comportamentos demonstram essa desconfiança, transmite a desconfiança, mas ela tem boas intenções. É uma pessoa do bem. Nesse caso, eu posso sim investir, né, e continuar me relacionando com essa pessoa. Perceba a diferença, né? Então esse aqui é o primeiro conceito que é super importante. O segundo conceito é entender justamente a questão da escala da confiança. Existem vários graus, né, de confiança. Quando a gente fala de confiança e que a gente promove e treina as pessoas sobre confiança, a nossa pretensão não é de deixar o mundo tudo rosa, e tudo perfeito, e todo mundo se ama. Não, a gente sabe que, de vez em quando, você estar um pouco desconfiado, de repente pode ser bom. Não é? Existem alguns momentos em que você checar 2 vezes alguma coisa pode ser saudável. Você ser prudente pode ser muito saudável. Então, olha só, numa escala de 0 a 100%, vamos considerar que 50% de confiança é quando estou acima do muro. Sabe quando você fala assim, eu vou pagar para ver? Né? Então, aqui eu estou acima do muro, 50%. Então, matematicamente falando, a confiança começaria com 51%. Ok? Bom, existe um grau da confiança que se encontra a gente considera entre 40% e 60%, que a gente chama da zona da cautela. Como eu falei, imagina se você está agora investindo no imóvel, né? Você vai comprar um imóvel na planta. Bom, você checar os dados da construtora, a incorporadora, verificar, ler 2 vezes o contrato, não é? Verificar de repente o bairro onde você vai fazer essa aquisição. Isso não é desconfiança, isso é prudência, né? Então às vezes é necessária. Existem algumas profissões em que essa cautela é um pré-requisito para fazer aquele trabalho. Imagina um juiz, ele precisa pedir prova. Imagina um delegado da Polícia Federal, sei lá, um investigador, um auditor fiscal, um controller financeiro, eles precisam ter documentação para poder, a partir disso, fazer o trabalho deles, né? Então, isso é uma zona de cautela. Não necessariamente isso é ruim. Por quê? Porque é uma desconfiança saudável, controlada, não é? Bom, agora, quando a gente cai abaixo dos 40%, entramos na desconfiança de afastamento. E quando as pessoas elas vão querer se afastar, né? Em francês, essa palavra, existem 2 palavras para desconfiança. E esse grau a gente chama de méfiance, né? Então, entre 20% e 40% eu estou nessa zona. Eu estou querendo me afastar, os outros estão querendo se afastar. Ok? Abaixo de 20%, entre 0% e 20%, aí entramos numa desconfiança perigosa, que a gente chama em francês de défiance. Por quê? Porque quando as pessoas, na verdade, se tornam agressivas, e quando as pessoas se sentem encurraladas e não vê outra solução, outra alternativa de que atacar, aí é perigoso. É quando a comunicação da pessoa começa a se tornar perigosa, ou até mesmo os comportamentos dela podem se tornar perigosos. É quando um país declara guerra ao outro, e quando a gente está abaixo de 20%. Ok? Bom, então o mundo ideal seria a confiança saudável, que se encontra entre 60% e 90%. Essa é a confiança saudável. Ok? Aqui
eu aproximo as pessoas, eu tenho vontade de me aproximar, e quando eu ganho um contrato, e quando as pessoas compram os meus serviços, meus produtos, eu estou aproximando as pessoas, eu estou me relacionando de forma saudável. Então, aqui eu estou na competência da confiança, entre 60% e 90%. Ok? Acima de 90%, entre 90% e 100%, a gente entra numa zona que a gente chama de confiança duvidosa. E a gente chama essa zona de A e C. A de arrogância, I de ingenuidade, o C de confiança consolidada. Então vamos lá. Um casal que está casado há 30 anos, por exemplo, e que já passou por muitos perrengues na vida, provavelmente construiu uma confiança consolidada. E um cônjuge pode dizer que ele confia 100% no outro, porque ele tem evidência, ele tem exemplo, ele tem prova para poder dizer, olha, eu confio 100% nessa pessoa. E eu passei 30 anos da minha vida com essa pessoa para poder te dizer que eu confio 100% nela. Eu já passei por muitas coisas, não é? Agora, imagine se o vendedor chega para você e fala assim, esse ano eu vou ter 100% de venda. Esse ano todos os meus clientes confiam em mim. Bom, isso eu sou um pouco arrogante, não é? Ou até mesmo ingênuo. E aí mora o perigo, né? Porque quando vocês realmente entram nessa zona de arrogância, geralmente a gente começa a cair no nosso ego, etc e tal, a gente pode ultrapassar a fronteira do 100% e cair numa zona que a gente chama de hubris. O comportamento do hubris é quando a pessoa exagera, ela é autocentrada, 100% voltado para o seu ego. E nessa hora, em vez, na verdade, de gerar confiança, ela vai gerar desconfiança. E uma desconfiança perigosa. As pessoas vão querer realmente se afastar, ou até mesmo agredir essa pessoa. Isso é o exagero. O que eu quero te mostrar aqui é que a escala da confiança forma um círculo. E, na verdade, o grande desafio é a gente navegar nesse círculo. O mundo ideal para a gente ter relações saudáveis seria de navegar entre 40 e 90. E talvez com algumas pessoas chegar acima de 90 a partir de uma confiança consolidada. Sabe aquela história que diz que a maioria dos acidentes acontece no caminho de casa? Por quê? Porque geralmente as pessoas estão justamente nessa confiança duvidosa, nessa zona IC. A pessoa fala assim, vou para casa os olhos fechados. Pois é, foi para os olhos fechados e atropelou a pessoa, né? Aconteceu um acidente. Então, esse excesso de confiança é perigoso também. Então você percebe que, na verdade, a confiança é um equilíbrio. É um equilíbrio. E tem uma coisa muito interessante que não existe diploma para essa competência. E eu posso entender tudo sobre a confiança. Eu posso dominar todos os aspectos da confiança, todas as dimensões, os eixos da confiança, tudo. Isso não me obriga em nada, em confiar em ninguém. Não me obriga. Porque a situação às vezes pede para sentir desconfiança. Tá? Agora, esse é o segundo elemento que eu te trago agora. Então, primeiro a gente viu a diferença entre o conceito de segurança ou insegurança, o conceito de confiança e desconfiança e o conceito de confiabilidade ou incredibilidade. Essa é a primeira avaliação, né, que nós temos que avaliar. Onde eu estou? Né? E aqui agora eu estou te dando os elementos para você ter uma noção de escala. Aonde que eu me encontro na relação com a pessoa? Estou mais pro azul ou estou mais pro laranja? Né? Aqui a gente tem uma escala de cor que foi escolhida em função da temperatura. Né? Quando eu tenho uma relação muito fria, muito congelada, né? Trava. Mas uma relação quente demais também posso me queimar. Né? A relação da água, né? A água com 0 grau congela, a água com 100 graus evapora. O vapor queima. E o gelo também trava tudo, né? Então,
O ideal é ficar, então, nessa zona, né, entre 40 e 60. Esse é o mundo ideal, tá? Então, mais um elemento para você avaliar como estão seus relacionamentos, ok? E tem uma coisa importante que a confiança para cada ambiente no qual eu vou andar e estar, essa escala pode ser diferente. Eu posso ter um grau de confiança na minha empresa completamente diferente do grau de confiança que eu tenho na minha família, com relação à minha comunidade, meus vizinhos, não é? Então isso muda de ambiente para ambiente. Por isso que quando a gente fala de confiança, ela precisa ser contextualizada. Isso é fundamental. E o último ponto sobre a questão da confiança, da escala da confiança, é o seguinte. A velocidade para você ganhar confiança não é a mesma velocidade para você perder essa confiança. Tem um famoso ditado que diz o seguinte: a confiança se ganha de gota, ou seja, pinga-pinga, e se perde de balde, né, se perde de litro. Então, para você perder a confiança é muito mais rápido do que para você ganhá-la, né? Então, conceito bem importante também. Ok. Tem um terceiro conceito que eu quero trazer para vocês, né? Tem muito mais, mas eu quis trazer esses 3 conceitos para poder introduzir hoje. E o terceiro conceito bem importante são os 3 níveis da confiança. Então vamos lá. O primeiro nível da confiança é a questão da autoconfiança, né? O que é a autoconfiança? É a confiança que eu tenho em mim mesmo, não é? O quanto eu sou capaz de acreditar em mim mesmo, na minha capacidade de fazer as coisas, né? Então isso é a autoconfiança. Mas existe também a confiança dada. O quanto eu sou capaz de dar confiança para os outros, não é? O quanto eu enxergo a confiança nos outros. Essa é a confiança dada, né? E a terceira, que é a confiança recebida. A confiança recebida é o quanto eu estou capaz de inspirar os outros para receber a confiança deles, não é? Então olha só, 3 níveis. Agora acontece o seguinte, existe um princípio aqui de reciprocidade, né? Vamos lá. Você concorda que se eu tenho uma autoconfiança baixa, eu não confio em mim, sou desconfiado de mim mesmo, né? Será que eu vou conseguir confiar no outro? Será que eu vou conseguir dar aquilo que eu não tenho? Não estou dizendo que é impossível, mas é bem difícil, não é? Então, se eu tenho uma baixa autoconfiança, provavelmente eu vou ter dificuldade em dar confiança ao outro. Agora, eu demonstro a desconfiança com relação ao outro. Eu não confio no outro. Isso se vê por meus comportamentos. Você acha sinceramente que o outro vai querer me devolver essa confiança? Você acha que o outro vai querer confiar em mim se eu demonstro desconfiança com ele? Provavelmente não. Não é? Então, se o outro não confia em mim, isso vai retroalimentar negativamente a minha autoconfiança. E aí eu quero chamar a atenção de vocês sobre o fato que isso forma um círculo também. Esse círculo, ele gira no sentido horário, mas ele pode ser um círculo virtuoso ou pode ser um círculo vicioso. O círculo virtuoso é assim, eu tenho autoconfiança, eu confio em mim, eu consigo dar confiança ao outro, o outro me devolve essa confiança. Isso retroalimenta positivamente a minha autoconfiança. Eu entro num círculo virtuoso, né? Positivo. Agora, eu tenho uma autoconfiança baixa, não confio no outro, o outro não me devolve essa confiança, isso retroalimenta negativamente a minha autoconfiança. Eu entro num círculo vicioso, negativo. Então, olha só, aqui tem uma coisa muito importante. Eu vou te fazer uma pergunta. Você concorda que a autoconfiança e a confiança dada só depende de nós? Quer dizer, de cada um individualmente? Concorda? Então isso quer dizer que os 2/3 da responsabilidade da confiança é nossa. E aí que eu quero trazer o último ponto de reflexão para você avaliar a sua confiança no seu entorno. Quando tem uma coisa errada, quando a gente sente que a química não está rolando, lembra? Primeira coisa, eu tenho que
me perguntar, a gente está falando de emoção? A gente está falando de comportamento? Ou a gente está falando de intenção? Né? Essa pessoa não é confiável ou ela é confiável? É uma questão de segurança e insegurança ou realmente estamos na questão do relacionamento? Uma vez que eu identifico isso, eu tenho que avaliar qual o grau que eu tenho com relação a isso. E aí, a última checagem é o quanto eu sou responsável por essa situação. Porque vamos lá. Já escutei nas consultorias que eu fiz muitos líderes falando assim, mas a minha equipe não faz o que eu mando. E aí eu provoco a pessoa, falo, tá, mas se a sua equipe não faz o que você manda, será que é porque você não conseguiu inspirar eles o suficiente? Então o que acontece? Muitas vezes o problema está com a gente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se encontra numa situação como essa é justamente se colocar na frente de um espelho e começar a prestar atenção na gente mesmo. Porque muitas vezes a solução estará conosco. A confiança começa consigo mesmo. Então, o que eu faço? O que eu deixo de fazer com relação a isso? Né? O que eu deixo de fazer para que o outro não confie em mim? Porque se eu consigo trabalhar isso, eu consigo destravar. Pode ser que o problema permaneça do lado do outro, mas se eu fizer 70% do caminho, eu já vou ter feito muitas coisas, não é? Então pensa nisso, né? O quanto nós somos responsáveis pela situação que estamos vivendo, ok? Então esses serão os 3 conceitos que eu queria trazer hoje para vocês, ok? Agora, baseado nisso, baseado nessa reflexão que nós tivemos agora, eu quero trazer para vocês justamente um pouco mais essa questão de, ok, o que eu faço com isso? Onde está o negócio nisso? A gente viu que o Brasil é um dos piores países da América Latina. E eu falei que isso gera uma grande oportunidade para quem se dispõe a trabalhar com isso. Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês alguns exemplos que nós vamos poder explorar novamente num próximo vídeo. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão, onde a confiança é imprescindível, onde a confiança vai poder ser trabalhado como algo que possa ser valorizado em termos de serviço, onde você vai poder fazer negócio a partir disso. A primeira é justamente a questão das fusões e aquisições, né? Fusões e aquisições, quando tem 2 empresas que vão fusionar, você vai ter que ter uma adaptação cultural de uma das empresas, geralmente daquela que foi comprada, não é? E isso gera muita desconfiança. Peraí, mas eu sempre trabalhei desse jeito, eu vou ter que fazer diferente agora? Eu não confio nesse novo chefe. Confiava naquele outro anterior, que eu trabalhei 15 anos, não é? Como que a gente lida com isso? Né? Então, o mercado de fusão e aquisição tem um mercado gigante para ser explorado com relação a isso, né? E o processo de integração numa fusão e aquisição está diretamente ligado à questão da confiança que os líderes foram capazes de gerar nessa transição. Depois tem um tema da inovação. Não existe inovação sem confiança. Se eu não confio, eu não inovo, eu não vou fazer coisas novas. Inovar representa um risco. Eu acredito que isso vai dar certo. Eu enxergo o futuro com fé, né? Então, a inovação representa um enorme mercado também para trabalhar a confiança. Depois nós temos o famoso turnaround, a recuperação de empresas. Empresas em dificuldade que precisam ser justamente, né, reformadas para poder sair do fundo do poço e lucrar novamente. Então aqui também, geralmente, a gente percebe que a parte administrativa e financeira é a parte mais fácil, mas a parte humana é a parte mais complexa. Porque o negócio depende do ser humano, depende das equipes, da liderança. E aí que está,
como que eu posso trabalhar a confiança para poder acelerar esse processo de recuperação da empresa. Depois tem o mercado da gestão da mudança. Gestão da mudança, aí, o mercado gigante. A gente pode falar de transição digital, gestão da mudança com relação, a gente viu agora a questão do home office, né, do trabalho híbrido, né? Como que eu gerencio essa mudança? Esse é o grande desafio dos líderes de hoje. Porque, de um lado, eles têm que ser promotor de mudança, essas mudanças acontecem muito rápido, né? A gente fala hoje do mundo VUCA, do mundo BANI, né? Então, a gente tem uma gestão da mudança para fazer que gera medo, que gera insegurança. Como que eu contrabalanceio isso com a questão da confiança? Como que eu levo o meu time a ter confiança para poder justamente fazer essa gestão da mudança de forma mais fácil e mais rápida? E por fim, tudo que venda. A venda sempre existiu nos negócios. Nós precisamos vender, uma empresa dependa de venda. Qualquer empresa que vende serviço, produto, não importa. Ela depende da sua área comercial para poder produzir riqueza, vender e ganhar dinheiro e se sustentar. E quando a gente fala de venda, a gente está falando de confiança. A relação entre o vendedor, né, e o comprador está diretamente uma relação de confiança. Se eu confio, eu compro. Se eu não confio, eu não compro. Não é? Então, toda a questão do marketing, da venda, está diretamente ligada a essa questão da confiança. Então, o convite que eu quero fazer para vocês é o seguinte: nós vamos ter vários vídeos que vão se suceder, onde a gente vai aprofundar esse tema da confiança. E a cada vídeo eu quero mostrar para vocês o poder que pode ter a partir da compreensão e do domínio dessa competência. Hoje nós temos ferramentas, metodologias que nos permitam justamente fazer essa medição, essa análise e a partir disso transformar os ambientes, as relações das pessoas para poder justamente prosperar a partir disso. Então a gente te convida, vai ter algum link aqui, né, ao redor desse vídeo embaixo. Clique, acesse, se cadastre para o próximo vídeo, que no próximo vídeo eu vou te falar justamente sobre a metodologia que nós temos desenvolvida e já vou te ensinar como funciona, já vou te dar todos os elementos para você justamente avançar nesse conhecimento, aprender cada vez mais, e eu quero te ensinar coisas que você possa aplicar de forma imediata, ok? Hoje nós vimos 3 conceitos. O primeiro conceito, que é o conceito da diferença entre segurança, confiança e confiabilidade. O segundo conceito foi a escala da confiança. E o terceiro conceito foi dos 3 níveis da confiança. Ok? Então, o primeiro exercício que eu te proponho a fazer é começar a analisar suas relações e começar a observar justamente a questão dos 3 níveis, da escala, tentar avaliar qual seria a porcentagem, em que parte eu estaria, né, dessa escala da confiança com relação a cada tipo de relação que eu tenho. Começar a refletir sobre isso e aí eu te convido então para o próximo vídeo, ok? Sucesso para você, que a confiança te ajuda muito esse ano para você conquistar mais e mais ainda, desenvolver seu negócio e principalmente se destacar no mercado a partir desse tema que se tornou imprescindível, ok? Então, até muito breve e até já. Tchau, tchau.